Olá, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre os três setores da economia: setor primário, secundário e terciário. Para continuarmos a nossa rotina de estudo, nós vamos iniciar o caderno 2 do livro Ético. Você vai abrir na página 2, certo? Capítulo 1, setor primário. Nesse capítulo, nós vamos estudar de forma geral como a economia dos lugares se estrutura, basicamente em três setores: primário, secundário e terciário. Depois disso, nós vamos analisar com mais detalhes as características do setor primário e a sua relação com a produção de matérias-primas e as áreas rurais dos municípios. Na página 3, nós vamos observar uma imagem de uma garota que se chama Keiko. Ela é bem famosa no livro Ético. Você vai responder essas perguntinhas que tem aí embaixo para iniciar. O que é que você observa nessa imagem? O que é que a Keiko está fazendo? Quais produtos ela está consumindo? Você conhece a matéria-prima desses produtos? Você sabe em qual área do município elas são cultivadas? Você vai responder no seu próprio livro essas perguntinhas, ok? Pessoal, nesse slide eu coloquei imagens de alguns produtos que nós consumimos no nosso dia a dia e que eles passam por um longo processo antes de chegar até nós, né? Ou seja, um longo processo de produção. E depois eles são distribuídos e comercializados em vários locais, né? Como supermercado, padaria, lojas de roupa, lojas de calçados, entre outros. O processo que envolve a produção desses produtos, eles estão ligados à economia e que pode ser subdividido em setores de produção, para que nós possamos entender melhor como esses produtos, quais são as etapas que esses produtos passam. Essas etapas, elas estão intimamente ligadas, certo? Elas são interdependentes, ou seja, um depende do outro. Vamos dar um exemplo. Para que o chocolate ele venha a existir, primeiro tem que ser plantado o cacau. Se não tiver o cacau, não tem chocolate. Entenderam? Então, no caso, para existir chocolate, tem que ter a indústria. Se não tiver a indústria, não vai ter chocolate. Então, é necessário que se tenha a matéria-prima, que é o cacau, e depois essa matéria-prima é destinada para a indústria e lá ela vai passar por um processo de transformação até chegar o chocolate. E aí esse chocolate, ele é enviado para o comércio para ser comercializado pelas pessoas. Para você visualizar de forma mais concreta como ocorre a interdependência entre esses três setores, eu coloquei aqui uma imagem que mostra uma sequência de etapas que vai desde a produção de determinado produto, no caso aqui eu coloquei a madeira, né, até chegar ao produto final. Então, aqui nós temos o quê? O homem teve que derrubar as árvores para poder tirar essa madeira. Aí essa madeira, ela foi transportada para a indústria. E lá na indústria, essa madeira vai ser usada para diversos produtos, né? Para ser produzido, como cama, mesa, papel, certo? Depois de produzido, ele vai para onde? Ele vai ser transportado para o comércio, certo? E aí, já aqui no nosso país, a boa parte dos produtos industrializados, eles são transportados por caminhões. Então, o que você percebeu aqui? Que o comércio só vai ter móveis se a indústria produzir. E a indústria só vai ter móveis se tiver o quê? A extração da madeira. Se não tiver a extração da madeira, a indústria não vai ter
se não tiver a extração da madeira, a indústria ela não vai ter como produzir os móveis. E o comércio não vai ter como vender esses móveis. Então, nós percebemos que um depende do outro, eles são interdependentes. Essa sequência de etapas que eu acabei de explicar, que vai desde a produção da matéria-prima até chegar ao produto final, ela recebe o nome de cadeia produtiva. Cadeia produtiva porque ela passou por várias etapas, né? Até chegar ao produto final. Abra o seu livro na página 4, livro ético. Você vai ter a descrição aí de como ocorre a cadeia produtiva do tomate, certo? Eu coloquei aqui no slide e você pode acompanhar também no seu livro. Primeiro vem o plantio e a colheita do tomate. Depois esse tomate, ele é enviado, né, ele é transportado para a indústria para ser elaborado o molho de tomate. Esse tomate, ele vai ser transformado em molho, vai ser enlatado e vai ser transportado até o supermercado. E aí nós vamos ter um molho de tomate pronto para o consumo. Então, você percebeu aí que foram envolvidas as 3 etapas: setor primário, secundário e terciário. Então, esses 3 setores, quando eles trabalham juntos, nós vamos ter a cadeia produtiva, que é a sequência de atividades econômicas. Agora, nós vamos estudar as características desses 3 setores da economia: o setor primário, secundário e terciário. Então, o setor primário, ele vai ser responsável por produzir a matéria-prima para a indústria. Ou seja, tudo que nós consumimos, os produtos do dia a dia, roupa, lápis de cor, os alimentos, eles têm uma origem, certo? E essa origem, ela pode ser origem animal, mineral ou vegetal. E esses produtos, eles geralmente são encontrados no campo, certo? Como, por exemplo, a pecuária, o extrativismo, a agricultura, a pesca e a piscicultura. Já o setor secundário, ele está ligado a transformar a matéria-prima em diferentes produtos, né? Por exemplo, você tem o cacau que vai ser transformado em chocolate. Você vai ter o doce de banana industrializado, você vai ter a roupa que vem do algodão, você vai ter o lápis que vem da madeira, ou seja, esses produtos, eles foram transformados, né? Mas para que eles possam ser transformados, eles precisam da matéria-prima, certo? E também o setor secundário, ele abrange a construção civil, né? Que é responsável pela construção de imóveis, certo? Pela construção de casas. Então, esse setor é o setor secundário. E, por fim, o setor terciário. As atividades que pertencem a esse setor são o comércio e a prestação de serviço. Lembrando que nós já estudamos as diferenças entre comércio e serviço, que nós vimos que existe o comércio formal e o comércio informal, em que o comércio ele envolve a troca ou a venda de produtos. Já a prestação de serviço, você vai vender o seu trabalho, certo? E esse setor é o setor que mais cresce, é o setor que mais emprega pessoas. E ele está ligado geralmente às atividades urbanas, né? Ou seja, você vai encontrar mais o setor terciário presente nas cidades. Coloquei aqui algumas imagens para vocês visualizarem melhor as atividades do setor primário, né? Eu botei aqui o extrativismo vegetal, né? A extração do coco babaçu. Aí você está vendo a criação de animais, a pecuária, a agricultura, certo? A produção aqui de frutas, né? O abacaxi. Então, essas atividades aqui, elas são típicas do campo, certo?
E aqui no setor secundário, para ilustrar, eu coloquei uma fábrica de roupas e a construção civil, né? Ou seja, grande parte dos produtos, né, que nós consumimos, eles precisam passar por um processo de transformação na indústria. E o setor terciário, eu coloquei aqui algumas atividades que abrangem esse setor, né? O comércio, os profissionais da área da saúde, educação, telemarketing. Nós poderíamos aqui enumerar várias atividades que pertencem a esse setor, que eu não coloquei aqui, mas que você depois você pode estudar e que você vai encontrar. Então, você estudou os três setores da economia, o setor primário, secundário e terciário. Você já ouviu falar do setor quaternário? Hum? Não? Pois se você ainda não ouviu falar, vou te convidar a fazer uma pesquisa sobre esse setor, para que você possa entender melhor quais são as atividades que estão ligadas a esse novo setor da economia, porque aqui é um novo setor. Então, a sua missão vai ser pesquisar sobre o setor quaternário e depois você vai me contar o que você encontrou na sua pesquisa, ok? Após assistir essa aula, a sua missão será assistir o vídeo do Chico Bento, né, e produzir um texto do que você entendeu do vídeo. Você vai realizar uma pesquisa sobre o setor quaternário e vai realizar a página 6 do seu livro ético, ok? Grande abraço e até a próxima aula!